Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui na pré-estreia do filme 1964. Vamos ter nossa impressão aí e depois eu gravo um vídeo comentando tudo que foi passado ali, beleza? Bom, gostaria de ter gravado minhas impressões já logo na saída do cinema, mas infelizmente como acabou muito tarde, meu dever em casa chamou, então acabei não podendo gravar já logo na saída. Assim, o filme é sensacional, né? É uma vasta documentação histórica, né? De vídeos e documentos oficiais e áudios, fotos, enfim. É um riquíssimo mesmo de tudo sobre a época de 64, né? E o interessante é que analisa as coisas, não é só para exaltar o governo militar, mas também para apontar tudo que foi feito equivocado, que poderia ter sido feito diferente, né? Bom, vou comentar a respeito dessas objeções mais para frente. É, qual que é a imagem que se tem hoje do regime militar? Ah, que foi uma coisa que foi a mando dos Estados Unidos, que a CIA estava envolvida para que mantinha o imperialismo americano sobre a América do Sul, o Brasil incluso, né? E que depois vieram todos os movimentos da esquerda para derrubar essa ditadura terrível e que todos queriam democracia e tal, né? Mas, conforme os próprios documentos do filme mostraram, a realidade era muito diferente. Nós devemos analisar primeiramente o contexto da época, que era o quê? De franca expansão do comunismo pelo mundo, né? E logo após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética avançou seus domínios sobre a Europa, também sobre a Coreia do Norte, e já estava começando o seu avanço aqui na América Latina, primeiramente por Cuba, né? E existiam assim muitos movimentos guerrilheiros que estavam começando a se formar aqui no Brasil, inclusive o seu José Dirceu, treinado em Cuba para fazer a guerrilha do Araguaia aqui no Brasil. A própria Dilma também fazia parte de movimento guerrilheiro mais urbano, no caso, né? E também havia uma ação bastante intensiva do serviço secreto da antiga Tchecoslováquia. Que, digamos assim, ela fazia uma terceirização do serviço da KGB no Brasil, porque o Brasil não tinha relações com a União Soviética, né? Então, estava tudo já nesse cenário montado. Havia um grande temor da população por esse levante comunista de tomar o poder e derramar muito sangue para chegar ao poder para se manter ali, né? Então, primeiramente, o regime militar se instalou pela pura vontade popular, porque nunca na história do nosso Brasil houve uma multidão tão grande nas ruas em proporção à população da época, né? Era mais de 1 milhão e a população brasileira era de 60 milhões. Então, isso é o maior proporcionalmente do que diretas já ou qualquer outra manifestação que houve no Brasil. Ou seja, a ditadura ela chegou ao poder pela vontade popular e pela aprovação do Congresso. Ou seja, né, não teve nenhum militar lá tirando deputado à força e derrubando tudo em Brasília, como a esquerda gosta de tentar passar para a gente. E após a instalação do governo militar, as ações terroristas e guerrilheiras se intensificaram pelo país. Isso exigiu uma reação do governo, que culminou no famoso AI-5, né? Que foi o período de maior controle e repressão a esses movimentos que queriam nada mais nada menos que tomar o poder, derramar litros e litros de sangue e se manter no poder por uma ditadura do proletariado, que do proletariado não tem nada, né? Então, nesses 21 anos de regime, o que se travou na verdade foi uma guerra. Uma guerra contra pessoas que ameaçavam a soberania nacional. Porque esses movimentos eram financiados pela União Soviética e por Cuba também, né? Pelo Serviço Secreto Cubano e também pelo Serviço Secreto da Tchecoslováquia. Então, se você analisar o número de mortos pelo regime militar, 400 e poucos aí, né, que é o máximo que se diz aí, em 21 anos. Se você imaginar
que haviam dezenas de movimentos comunistas armados no Brasil. Sim, então você vai concordar comigo que a grande maioria das pessoas que foram mortas no regime militar eram pessoas que foram enviadas e treinadas por regimes que queriam atentar contra a vontade do povo brasileiro e instalar uma ditadura, e foi justamente a reação militar a isso, né? Então não tem nada de perseguição a quem só queria democracia, a quem ia pra rua exigir democracia, e daí é preso, era torturado, era morto. Não foi bem assim, né? Até mesmo esses movimentos estudantis, havia repressão, mas por quê? Porque os caras iam lá se manifestar, mas faziam arruaça, pichavam o muro, jogavam bomba, e essa parte esquece de mostrar, né? Também não havia perseguição a jornalistas, como o caso do famoso, né, do Vladimir Herzog. Ele foi preso, não é porque ele era jornalista, mas porque ele acobertava muitos comunistas, né? Ele tinha informações sobre os movimentos terroristas que estavam assolando nossa nação naquela época, né? E até hoje não se sabe se ele se matou enforcado, ou se realmente foi morto pelos militares. Não se tem como provar nenhum nem outro, né? Também tem a questão dos desaparecidos, que é muito levantada aí. Só que assim, muitos deles, desses desaparecidos, eram exilados que não voltaram ao Brasil, ou pessoas que deserdaram desses movimentos e daí acabaram mudando de nome para não se protegerem da retaliação desses movimentos, né? Que eram muito democráticos, né? Quer se vender o regime militar como uma ditadura terrível da direita, mas em muitos aspectos ela atuou contra a direita no Brasil, como por exemplo, suprimindo os pensadores de direita da época, como Carlos Lacerda, Gustavo Corsão, até mesmo Nelson Rodrigues. E por outro lado, eles abriram uma avenida enorme para a esquerda crescer no Brasil, que foi o quê? Entregar à esquerda as universidades brasileiras. É a teoria da panela de pressão, onde não, o seu opositor tem que ter um lugar para soltar aliviar suas pressões ali, para não ter uma guerra civil, né? Só que assim, isso juntou a fome com a vontade de comer, porque a esquerda já estava com uma nova estratégia que veio de Gramsci e da escola de Frankfurt, que é a atuação cultural, né? E justamente é tomar as universidades para assim dominar o pensamento de toda a sociedade, né? Então sabe aquela história que porque 90% dos historiadores do Brasil são de esquerda, né? Não é porque a esquerda tem razão, é por causa disso, né? Porque os militares entregaram as universidades para a esquerda e assim dominaram o pensamento nesse meio acadêmico aí. E outra coisa que eles foi completamente contra o que a direita prega dentro do regime militar foi a atuação no campo econômico. No início da década de 70 se usou muito a visão keynesiana da economia, que é a visão muito usada pela social-democracia e que é essencialmente de esquerda, porque é o que é o desenvolvimentismo através do Estado, né? Através do Estado investindo nas coisas, né? Interessante que isso é muito parecido com o que o governo do PT fez no Brasil, principalmente no governo Lula, que também surfou na alta das commodities que aconteceu na época ali, né? Das commodities agrícolas, né? Dos minérios, né? E é muito semelhante como se comportou a economia brasileira nesses dois períodos, né? No início da década de 70, a economia deu uma subida ali, o que aconteceu depois? Decaiu, né? A década de 80 foi a década em que a economia brasileira estava estraçalhada, né? E o mesmo aconteceu com o governo do PT. Houve um crescimento abrupto ali durante o governo Lula e depois começou a decair, né? Porque essa enganação do keynesianismo, né? Em que o Estado deve investir, né, nas coisas. E daí tem esquerdista que fala, né?
Porque o crescimento econômico durante o regime militar foi uma grande enganação, porque depois veio a recessão, né? Uma enganação tão igual quanto o crescimento do governo Lula. E ambas essas situações passaram muito longe da situação de livre mercado, que é o que prega a direita, né? Então você veja, teve uma ditadura da direita que foi o regime militar, né? Que teve os seus méritos, mas também teve os seus equívocos. E dentro do regime havia diversos militares de pensamentos diferentes, né? Alguns que eram a favor da tortura, outros que já não eram tanto, mas entre os que eram a favor da tortura não está Carlos Alberto Brilhante Ustra, como querem difamar muito por aí. Até hoje não há nenhuma prova. Tudo que se tem contra eles são na verdade calúnias, né? Que as pessoas falam que foram torturadas, mas não tem uma cicatriz sequer, uma sequela, uma mutilação, uma unha quebrada. Enquanto que os torturados pelo regime comunista, por regimes comunistas, que apresentavam graves sequelas. Então assim, até que se prove o contrário, o Carlos Alberto Brilhante Ustra comandava 2 esquadrões de torturadores, né? Um deles era dos Teletubbies e outro era dos Ursinhos Carinhosos, né? Porque uma tortura que não deixa marca em ninguém é mais ou menos isso aí que acontece, né? Então, o Coronel Ustra na verdade, sai de um dos heróis nacionais desse período que não permitiram que assim, houvesse um banho de sangue nesse país para se instalar a ditadura do proletariado. Foi ele que evitou com que o sangue dos meus pais, dos meus avós, dos seus pais, dos seus avós, não sei a sua idade também, mas ele foi um dos heróis nacionais que evitou tudo isso. E essa é a admiração que nosso presidente tem por ele, porque ele não era um torturador. O nosso presidente não apoia o torturador. Não há nenhuma prova contra ele. Apenas depoimentos que não tem embasamento documental nenhum. Então, grande parte que a gente conhece sobre esse período são deturpações da esquerda, né? No caso do Coronel Ustra, que eles querem usar para deturpar, para denegrir a imagem do Bolsonaro por admirá-lo. E também a própria questão de que foi a CIA que comandou tudo. Isso na verdade foi um boato implantado pela própria STB. Existem até documentos disso que são apresentados no filme. E a CIA na verdade foi a última a saber, né? Deu 31 de março que estavam sabendo que estava todo esse movimento no Brasil, né? Então, como diz o nosso presidente, ao citar um versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheço a verdade sobre a nossa história, sobre o que realmente de fato aconteceu no regime militar, o que realmente estava em jogo no Brasil nesse período, o que a esquerda queria de fato nesse período. Então é isso, conheço a verdade dos fatos e se liberte de tudo que nos foi empurrado goela abaixo por todas essas décadas a respeito desse período. Então é um filme que vale muito a pena você assistir, eu recomendo. Até para você estar aí bastante municiado de informações para rebater todas essas mentiras que nos são colocadas por todos esses anos aí. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.